temos que ter perseverança. Vamos ter dias em que vamos chorar, chorei muito no chuveiro várias vezes, vamos estar à beira do cansaço, mas temos que ter perseverança, porque temos uma criança, um adolescente que vai depender de nós, muitas vezes, como no meu caso, por toda a vida, né? E tanto que uma das minhas maiores preocupações é o depois que nós partimos, né? No quarto e último episódio da nossa série documental sobre o autismo, nós vamos dar continuidade à jornada de descobertas e reflexões sobre esse espectro nessa série original da Zoom. Vamos explorar um tema que inspira esperança e também desafia: o futuro. No mundo dinâmico em que vivemos, a busca por uma realidade inclusiva e acessível para todos é uma meta compartilhada. Mas e quanto aos que pensam, sentem e aprendem de maneira diferente? Como estamos preparando o terreno para que todos possam prosperar? Não é uma sentença. O autismo não é uma sentença e eles são capazes de tudo. É só ter as estimulações corretas. Eles vão poder... E muito... Ai, demais, né? Não tem como, né? Eu amo demais. Quanto mais precoce o tratamento, melhor vai ser o desenvolvimento cerebral, melhor vai ser a inclusão social. Quanto mais precoce o tratamento, melhor vai ser a vida desse indivíduo na frente. Então procure ajuda, não relute, porque lá na frente vai dar um resultado muito legal. Esses artistas mais famosos que também estão descobrindo, autista. valida muito, né? Por quê? Porque quando você pensa assim, uma mãe mais velha que tem seu filho com 30 anos, nossa, meu filho não consegue socializar, meu filho não casou, meu filho tem problemas com isso, meu filho não saiu de casa. Será que tudo que passou, ou aquele trauma todo que ele carregou de ter passado uma adolescência sozinha, uma adolescência sem conseguir aprender, ter sido considerado o burro da escola, o que não se enquadrava. Esse sofrimento pode ser evitado. Poderia ter sido evitado, né? Então, assim, eu acho que não tem o tempo de fazer o diagnóstico. Você acredita que você enfrenta esse diagnóstico sozinho? Então, eu não consigo ter essa impressão porque no processo eu tive pessoas e conheci pessoas que abraçaram a causa. Pô, legal, você está examinando isso, você está vendo isso, essa questão? Gostei, vamos conversar sobre isso, né? Eu tive algumas pessoas que entraram nesse processo e me deram suporte, me ajudaram até para perguntar também como é que é isso, como é que é aquilo, como é que funciona isso no autismo. E é engraçado quando você se percebe na possibilidade do autismo, parece que uma porta se abre e você começa a conhecer todo mundo que pode ter uma possibilidade, ter um filho, ter algum parente. Mas eu não me senti assim, nessa questão de estar sozinho. De certa forma, eu sempre me senti amparado. Sempre senti ali um suporte, alguém sempre dando uma ajuda realmente. É necessário, então, falar mais sobre o autismo. Sim, ainda falar mais, mas com muita responsabilidade, né? Agora a gente está num momento bem confuso, né? Porque confuso, eu acho que até positivamente, vamos dizer assim, conflituoso, né? Porque muitas pessoas
estão sendo adultos sendo diagnosticados como autista, né? O que é muito bom, porque eles estão passando uma experiência que nem os especialistas estudiosos que não vivenciaram por si ou na família, porque tem milhões de estudiosos que só estudaram, eles não vivenciam. Estão mostrando para essas pessoas que muita coisa ali não é bem assim, né? Eles estão mostrando o que eles passaram, o que eles sentiram, o que eles esperam. Então, esses autistas estão começando a ter voz, o que é muito importante, que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, tem um conflito positivo aí, né, do que vamos ter voz, os autistas estão precisando ter voz. E tem muitos aí que estão brigando por isso, né? Você vê os congressos, poucos autistas estão lá falando. Né? Então, você só tem especialistas que ficam naquela coisa do tipo de autismo, porque tem isso, porque tem aquilo, mas cadê a vivência, o dia a dia? Né? Cada indivíduo autista tem a sua própria maneira de enxergar o mundo. Aprender a valorizar e respeitar essa diversidade pode ser um desafio para a sociedade, mas os especialistas acreditam que isso pode proporcionar melhores oportunidades de comunicação para que eles se expressem e sejam compreendidos, cada qual à sua maneira, e dessa forma possam transformar vidas. Como que isso foi receber isso para os seus pais, para a sua família? Como que eles receberam essa notícia? Então, eu acredito que seja um processo mais internalizado, é meio difícil para os pais, porque eu acho que quando os pais olham essa questão de eu tenho um filho adulto, autista, e ele acaba avaliando realmente a situação, eu creio, né? Eu vejo que eles acabam se culpabilizando. Como é que eu não percebi antes, né? E meus pais, eles foram super acolhedores, olharam, falaram, beleza, o que a gente faz a partir daqui? Obviamente há falhas, são pessoas mais antigas, o processo deles é diferente, e eles não vão entrar numa de pesquisar na internet e saber tudo, que é uma coisa já que os pais mais modernos, principalmente as mães atípicas fazem, elas entram no mundo mesmo, procuram compreender. Meus pais, eles procuram compreender, mas eu preciso explicar quando é uma coisa do autismo para que haja uma melhor compreensão. Por exemplo, quando eu tenho uma crise de meltdown, por exemplo, coisas fora do lugar. Eu não estou falando que eu sou organizada, mas quando eu coloco uma coisa num local, ela tem que estar naquele local. E quando a coisa sai daquele local, não é uma situação onde eu falo, beleza, deixa eu procurar. Não, eu entro em crise. Eu já começo a berrar, cadê a parada, onde colocaram, quero saber por que mexeu. Não é uma coisa comum. Quando você para para respirar, por que eu estou falando dessa forma? E aí eu tenho que explicar, infelizmente é do autismo, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu preferiria não fazer, mas acaba saindo, a gente vai e solta, né? Mas em resumo, eles estão sendo muito compreensivos, quando eu consigo trazer esse feedback do que é o autismo, do que sou eu, eles têm me dado todo o suporte. Um dos primeiros símbolos utilizados para representar o autismo era uma fita azul, que representava não apenas a ideia da campanha, mas o fato de que a prevalência no autismo é de uma menina para cada 4 meninos. Houve aí toda uma movimentação dentro do autismo, porque a fita azul acabava desconsiderando essa quantidade que é menor, mas presente no autismo de meninas. Houve um tempo que também se utilizou a imagem do quebra-cabeça faltando uma peça, por conta do movimento Autism Speaks. A ideia era de que se nós encontrássemos a peça adequada, o autismo tinha cura. Essa ideia já caiu por terra porque a gente sabe que o autismo não tem cura por não ser uma doença, em sim um transtorno. Então passou-se a utilizar o quebra-cabeça sem peça faltando dentro da fita que remete a uma campanha de conscientização. Esse quebra-cabeça é colorido porque ele traz a ideia de que é um transtorno que carrega uma complexidade e uma variação muito grande das características. Ultimamente tem sido usado também o símbolo do infinito, que é aquele 8 deitado, nas cores do quebra-cabeça, que é usado em outros símbolos. E a ideia é que se trata de um transtorno que tem uma continuidade na vida da pessoa e representa uma neurodiversidade. Então, nesse sentido, abraça também outras condições.
Então procure, faça o cadastro de identificação, que vai ser enviado para a Secretaria de Assistência Social, que vai disponibilizar o cartão com a fitinha, porque é importante no trato, né, para a identificação, muitas das vezes, do som, do gestual, do acolhimento, para que a sociedade esteja preparada para fazer o acolhimento e tratar de uma forma cordial aqueles que precisam desse olhar diferenciado. Essa carteirinha vai facilitar o acesso ao direito que as pessoas com autismo possuem. Então, na hora de conseguir um local adequado para estar, na hora de conseguir um atendimento médico, estar numa fila, essa carteirinha vai favorecer o alcance àquele direito. Antes as mães andavam, né, ou as próprias pessoas, com o diagnóstico do médico em papel, esse papel era danificado, dobrado e desdobrado. Então essa carteirinha facilita nesse sentido. O segundo benefício da carteirinha é criar uma estatística de quantas pessoas com esse diagnóstico nós temos numa determinada região. É com essa estatística que é possível implementar políticas públicas que melhor atendam às necessidades dessas pessoas. Então, quando as pessoas entendem que há pessoas com autismo ao nosso redor, em uma grande quantidade, as pessoas começam a favorecer uma nova forma de se relacionar com elas, porque elas tendem a rechaçar o que é muito estranho à sua realidade. Quando elas entendem que faz parte da realidade cotidiana, a gente reduz também o preconceito. Além disso, para a própria pessoa com autismo, que conhece o próprio diagnóstico, que entende o que aquilo significa, isso facilita no entendimento do próprio comportamento e de como superar as dificuldades. E dentre tantas dificuldades enfrentadas pelas famílias, ter acesso a tratamentos especializados através da rede pública de saúde pode ser desafiador, apesar dos direitos assegurados por lei que garantem o acesso universal e igualitário à saúde através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Alguns municípios do interior do Rio, como Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana, já possuem um espaço destinado a tratamento exclusivo de crianças inseridas no espectro através da Rede Casa de Autismo. Na cidade do Rio de Janeiro, um centro terapêutico específico para o tratamento de pessoas autistas, inaugurado em abril, realiza cerca de 180 atendimentos por semana. Mas essa oferta de serviços especializados pelo SUS ainda não faz parte da realidade da maioria dos municípios. Sinalizar que existem no município a porta de entrada da assistência social, que é o CRAS, que faz o acolhimento, a orientação para os serviços disponibilizados, inclusive todas as instituições de acompanhamento que existem em Nova Friburgo, que podem ser encaminhadas. Além do CREAS, que pode também, a partir do momento que esses direitos são violados, de alguma forma assessorar para o melhor acolhimento, orientação dessas famílias. Se identificar como equipe técnica acolhedora se buscar informação, esclarecimento, conforto, acolhimento, né? Eu sempre falo assim, que quando a gente recebe uma família, o nosso foco não pode estar na criança, no diagnóstico. A gente tem que estar com foco nos pais, porque eles estão vivendo um processo que precisa ser desmistificado, que precisa ser reconstruído, ressignificado, para que eles consigam estar ativamente participando daquele processo de intervenção. O que a gente conseguir fazer de melhor para essa criança autista vai se refletir no que a gente vai ter de resultado, né? Eu, com um tratamento adequado, eu teria resultados muito melhores ao mudar da minha vida adolescente para a minha vida adulta. E a ideia é essa, que eles consigam fazer essa criança estar mais dentro do típico possível, não torná-la típica. Vamos tratá-la como atípica, porque ela é um atípico, e não há vergonha nisso, entendeu? Mas vamos tratá-la como indivíduo, que ela é especial como ela é, única no universo como ela é, e tratar da melhor maneira para ela ser o melhor que ela pode ser. O que eu penso no futuro é o seguinte: meu filho está lá naquela turminha que tem 10 crianças. Se os outros 9, na verdade 8, porque tem 2 autistas na sala dele,
souberem que ele é autista, o que ele faz, como ele faz, você imagina quando eles tiverem 35, eles vão lembrar. Quando eu tinha 5, eu estudei com uma criança autista, que o Enzo fazia tudo que o outro fazia, mas que tinha momentos que o Enzo não gostava, que tinha momentos que o barulho incomodava o Enzo. E quando ele tiver 30 e ele tiver os filhos dele, ele vai lembrar. Eu digo, quando eu comecei, a médica dizia, olha, um dia de cada vez, pensa no futuro, até para você não sofrer, né? Então, para você trabalhar e não ficar só no sofrimento, válido, né? Porque senão você se fecha, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E não pensa no trabalho, que é o que você precisa, mas o futuro chega perto. 24 anos chegou assim, voando. Então a gente se preocupa porque você já tem idade, né? E você pensa como é que vai ser o futuro, como é que ele vai se sustentar, porque a gente sabe que alguns conseguem ter uma vida familiar, um trabalho constante, nem todos conseguem, mesmo aqueles super, né, com pouco comprometimento, nem todos conseguem se manter no trabalho por muito tempo, ficam entre saem. Como é que você se mantém uma vida dessa maneira, né? Então, tem um pensamento rígido, muitos deles têm um pensamento rígido e não conseguem se adaptar no meio de trabalho. Então, é uma coisa que se preocupa, como é que vai se manter? Porque você não tem, em termos de sociedade, abraço, né? Pouquíssimo abraço. Né, de poder público, de ajuda, né? E aí como é que você vive? Pessoas que vão precisar de terapia no resto da vida, como é que você vive com um salário mínimo, né? Com uma ajuda desse tipo? Você não sobrevive, você vai viver na rua, né? Então isso preocupa. No futuro, como é que ele vai se manter? Como é que ele vai ser acolhido, né? O meu medo é na nossa falta, o que vai acontecer com os nossos filhos. Acho que é o medo de todos os pais, né? O Daniel, ele até hoje assim depende para certas atividades do dia a dia do nosso auxílio, de nós estarmos ajudando, e com certeza do preconceito, né? Ele hoje está estudando, ele cursa o 3º ano do ensino médio. Hoje tranquilizou a questão escolar, a turma dele é pequena, a escola acolheu, abraçou, não tem do que reclamar do colégio Força Máxima, mas assim, ele já está saindo, né? De repente, para ir para um mercado de trabalho eu tenho medo, porque eu não sei como vai ser, eu não vejo hoje as empresas, os empregadores preparados para esse tipo de situação, com esse olhar, com essa empatia, né, de ver que realmente é uma pessoa que precisa de um horário de trabalho menor, enfim, que não vai às vezes ser tão produtivo, ou não será produtivo. Então assim, o medo realmente é do futuro. A própria situação fala, né, que é algo oculto, né, uma situação oculta. Aqui você está vendo a criatura social que consegue desenvolver, que consegue falar, mas a dificuldade dá para fazer, não é impossível. Nesse meio do caminho, vai precisar de ajuda? Vai. A gente vai precisar sempre de ajuda. Quando eu rebobino minha vida e olho, sempre teve alguém ali que estava me dando um suporte de alguma maneira, um colega, um amigo, uma namorada, ajudando. Mas assim, a gente vai precisar de suporte, mas os pais podem ficar despreocupados. Fazer o que pode enquanto pode. E fazer o melhor para essa criança desenvolver o melhor que ela pode ser, a melhor fórmula dela, o melhor que ela pode ser. Acho que essa é a visão que tem que ter, não só para atípico, como atípico, para os dois. O que eu gostaria de dizer para todas as famílias, pessoas, busquem a sua rede de apoio. Você, família que está iniciando o diagnóstico, ou tenha dúvida ou questionamento, busque a sua rede de apoio. Familiar, dos amigos, de outras mães. A gente tem muitas outras mães que estão aí disponíveis, seja nas mídias sociais, seja nos grupos ou presencialmente. Busque a sua rede. Você não está sozinha. É uma caminhada, às vezes, sozinha para a família, solitária, né? Mas você não está sozinhos. Tem muita coisa acontecendo. E se você estender a sua mão, dizer eu preciso de ajuda, procurar alguém, vai aparecer alguém que vai te ajudar. Para que essa caminhada não seja tão solitária, não seja tão sozinha e que você consiga, acima de tudo, fazer com que a sua criança seja, sua criança ou adulto, seja a coisa mais importante, seja a prioridade. Esse é quem? Esse é o filme Reais que eu sou uma fé. Se falar dos 2 filmes que eu escolhi para falar criançada de autismo. Por que você gosta do Red? Por causa dessa menina aqui, ó. Por quê? Por causa da Maria Vitória, que se pôs junto com ela. Mas o que é ela? Ela vira um panda. Ela vira um panda quando?
quando a mãe dela com uma dose de vergonha. E ela fica muito furiosa e vira um Não sei, pavio. não, ela fica meio... ela não gosta quando a mãe dela com uma dose de vergonha, ela fica meio apavorada. E qual é o outro filme que você adora? Conta pra ela. É de 2015, divertidamente vai ter uma continuação. Eu sempre quis falar desses filmes, porque quando a gente se muda para uma outra cidade, a gente passa por dificuldade. Desde o nosso primeiro dia na nova escola, e a gente passa por dificuldade. Alguns momentos difíceis, quando a gente muda para uma nova cidade, uma nova casa, essas coisas. Em um mundo de cores e sons diversos, onde cada ser trilha seu próprio universo, há uma jornada única, complexa e profunda, de almas que dançam na sombra e na luz fecunda. Autismo, um espectro de nuances sutis, onde cada detalhe, cada gesto se diz, em um idioma de beleza e desafio constante, que pede um olhar mais atento e amante. Nas rotinas diárias, nas expressões de arte, revelam-se mundos que pedem sua parte. Na tapeçaria rica da existência humana, cada fio entrelaçado em trama insana. Desafios se erguem como montanhas imponentes, mas superamos barreiras, quebramos correntes, compreendendo que na diversidade se encontra a força da vida que em cada ser desponta. Familiares e comunidades, pilares essenciais, oferecem suporte em gestos viscerais. Em um abraço de aceitação e carinho, constroem-se pontes, pavimentam-se caminhos. Na jornada autista, uma verdade se encerra, que a inclusão não é um prêmio, mas uma terra, fértil e vasta, onde todos podem florescer, compartilhando o mundo que temos a oferecer. Assim, ergamos nossa voz em prol da união, valorizando cada singular expressão, pois só através do amor e da empatia plena construiremos juntos uma sociedade amena, onde o autismo não é barreira, mas uma via para entendermos a beleza na harmonia de um mundo diverso, complexo e brilhante, onde cada vida é um poema, único e constante. Por aqui, podemos ver ao longo desses 4 episódios os diversos tipos de autismo, desde o diagnóstico até os desafios enfrentados pelas famílias e também os estigmas sociais. Mergulhamos a fundo neste universo para compreender melhor essa condição que transforma tantas vidas. Neste último episódio, olhamos para o futuro, um futuro onde a esperança e a compreensão possam superar a falta de conhecimento e o preconceito. E que, acima de tudo, as pessoas possam compreender que o autismo não é uma doença, e sim uma condição, uma parte valiosa da diversidade humana que merece e deve ser compreendida e respeitada. Não, preciso filmar, mãe. Quer parar de filmar, mãe? Eu parei. Vai comer de novo, não, né? Você vai filmar? Não, chega na hora, não vai ter salsicha. Vai filmar, mãe. Por quê? Não precisa filmar. Isso não é cinema. Não, mas é recordação. Quantos anos você está fazendo? 23. Então, aí, preparando a salsicha para receber seus amigos. Vamos lá, preparando o cachorro quente. Eu sei que pra mim pode ser algo sério. Isso aí. Eu nunca te vi. Mãe, para de filmar.